Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai fazer a correção da segunda lista de exercícios sobre PA, progressão aritmética, né? Se por acaso você não assistiu a aula de teoria ou a correção da primeira lista, tem o link aqui na descrição do vídeo. Dá aquele confere e já aproveita, já se inscreve no canal se você é novo por aqui. Tá? Qual é a ideia? Né? A ideia é a gente sempre ter aulas de teoria com exercícios e todo o material ele vai estar sempre disponível e a gente também tem apostilas, tá? Que a gente organiza essas aulas em materiais, né? Que você encontra também aqui na descrição do vídeo. Tudo isso disponível para você baixar, tá? Então, é isso, galera. A única coisa que eu peço é para deixar aquela curtida e compartilhar com seus amigos. Então, bora para a correção? Bora, bora, bora. Bom, vamos lá. Questão 1. Questão 1, ele pegou e falou o seguinte, ó. Tem um cliente, ele ao chegar a uma agência bancária, retirou a última senha de atendimento do dia, com o número 49. Verificou que havia 12 pessoas à sua frente na fila, cujas senhas representavam uma PA de números naturais consecutivos, começando do 37. Então ele falou que números naturais consecutivos, começando do 37, tem o 37, tem o 38, tem o 39, tem o 40, até o número dele, que é o 49. Então vou escrever aqui todos os números só para a gente visualizar, tá? 45, 46, 47, 48 e 49. Beleza, tá aqui. Todos os números que estão aí nessa fila. Algum tempo depois, mais de 4 pessoas desistiram do atendimento e saíram do banco. Com isso, o número das senhas daquelas, daquelas pessoas que permaneceram na fila passaram a formar uma nova PA. Se os clientes com as senhas 37 e 49 não saíram do banco, o número máximo de pessoas que pode ter permanecido na fila é. O que acontece, pessoal? Ele falou que essa quantidade de pessoas mudou, mas o 37 e o 49 continuam lá. Isso daqui tem que ser uma PA, né? Então vão sair algumas pessoas, tá? Algumas pessoas, e dessas pessoas que saíram, a gente tem que formar uma PA. No momento, a gente tem uma PA que tem uma razão 1, né? Então, a razão aqui, entre os elementos dessa primeira PA, é 1. Como ele quer o número máximo de pessoas que pode ter nessa fila, né? Significa que eu tenho que transformar isso numa nova PA com a menor razão possível. Como a gente está falando de números inteiros, né? E tem que ser alguma coisa diferente dessa razão 1, a próxima possibilidade é a PA de razão 2. Quando a gente pega uma PA de razão 2, a gente vai ter 39, com 2, 41, com 2, 43, com mais 2, 45, com mais 2, 47, com mais 2, 49. Se a gente fizer uma PA com razão 2, a gente vai continuar tendo os elementos 37 e 49 e a gente vai ter o máximo de pessoas possível, né? Se a gente usasse uma PA com uma razão maior, né, o salto vai ser maior. Então, se fosse, por exemplo, de razão 3, do 37 ia pular para o 40, eu já ia eliminar 2 aqui, e depois eu teria que eliminar mais 2 aqui, aí depois eu tinha que pular de novo e eliminar mais 2 aqui, e aí eliminar mais 2. Se a razão fosse 3, ia sobrar o 46, o 49, o 43, o 40 e o 37. Então repare que quanto maior a razão, menos pessoas vão ficar na fila, e eu quero que fique um número máximo. E ele quer saber qual é essa quantidade máxima. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas é o número máximo de pessoas que podem ficar e a gente ainda continuar respeitando a ideia de PA. Belezinha?
Show, show, show. Agora aqui, ó, questão 2. Questão 2, ele pegou e falou o seguinte, ó. Ele explica alguma coisa aqui, só que eu sempre prefiro dar uma olhada aqui na tabela e ver se por acaso com a pergunta a tabela é suficiente para responder. Ele fala assim, ó, a quantidade total de arroz em toneladas que vai ser produzida no período de 2012 a 2021 será de. Bom, eu tenho uma parte inicial aqui, mas eu não tenho todas as informações até 2021. Então eu tenho que entender o que está acontecendo. Vou ter que ler aqui em cima. Ó. As projeções de arroz nos períodos de 2012 a 2021, em uma determinada região, apontam uma perspectiva de crescimento constante. Opa, crescimento constante. Quer dizer que daqui para cá, ó, aumentou 1,25. Daqui para cá, aumentou 1,25 também. Daqui para cá, aumentou 1,25 também. Então, está rolando um crescimento constante. Ele quer saber a quantidade total de arroz nesse período. Bom, primeira coisa, né? Esse daqui é o primeiro termo, esse daqui é o segundo termo, esse daqui é o terceiro termo, o quarto termo, e a gente tem que pensar o seguinte, 2021 vai ser qual termo, né? Se o 2012 é o primeiro. Então a gente pode contar aqui, ó, no dedo, tá? Para a gente pegar e não confundir. Ó, 2012 é o ano 1, 2, 3, 4 e você não precisa continuar, por quê? Repara o seguinte, ó, olha o último dígito aqui do ano e olha aqui, ó, qual é o número do termo. Ó. O número do termo é sempre um a menos do que o dígito do ano, né? Então quer dizer que se aqui está escrito 21, né? Aí, ó, daqui 12 menos 11 é o primeiro termo. Então 21 menos 11, esse daqui é o 10º termo, né? E aí ele quer o total de arroz. Então ele quer a soma dos 10 primeiros termos, tá? Já que ele quer o total, ele quer que você some tudo. Aí, ó, o que eu vou pensar? Se eu quero a soma de n termos, a formulazinha vai ser A1 mais AN, que multiplica n dividido por 2. Só que o n ele vai ser 10, para eu poder encontrar o S10. E aí eu vou precisar pegar o primeiro termo com o 10º termo, somar eles, multiplicar por 10 e dividir por 2. O A1 a gente já conhece, né? É o 50,25, só que o A10 a gente não conhece. Então a gente vai ter que usar a fórmula do termo geral para a gente calcular o nosso 10º termo. Então, ó, a gente escreve a fórmula do termo geral e vamos trocar um n por 10. Aí vai ficar A10 é igual a 1 mais 10 menos 1 vezes... A razão a gente já viu que era 1,25. Esse A1 aqui, eu vou trocar ele por 50,25, que eu já conheço, né? É só olhar ali na sequência. 50,25. E agora a gente vai fazer conta. Então, ó, vamos fazer conta. 50,25 a gente repete. 10 menos 1 é 9. 9 vezes 1,25, né? 9 vezes 1 dá 9. E 9 vezes 25 dá 2,25. Né? Então seria 11,25, né? Essa multiplicação. Mas eu vou deixar separado aqui, não tem problema. E aí, ó, vamos somar aqui, ó, 25 com 25 dá 50. 2 mais 9 dá 11. 11 mais 50, 61. Maravilha. Então a gente consegue somar os 10 termos aqui. Ó. O primeiro termo é 50,25. O 10º termo é 61,50, que multiplica 10 dividido por 2. Bom, eu vou somar aqui essa brincadeira. Aqui, vai ficar 75 na parte decimal. E 50 mais 61 é 111. Então eu tenho que pegar 111, multiplicar por 10
e pegar a metade. Multiplicar por 10 é andar com a vírgula. Vai ficar 1117,50 dividido por 2. A metade de 1117,50 vai ser, metade de 11 é 5 e sobra 1. Aí 1 com esse 1 daqui vira 11, que a metade é 5 e sobra 1. Aí esse 1 que sobra com 7 vai dar 17, a metade é 8 e sobra 1. E aí com esse 5 ali, 15 vai dar 7 e vai dar 5. Então tá feita a continha aqui, vai ser a nossa letra D, tá? Letra D, 558,75. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Bom, questão 3. Questão 3, ele vai explicar aqui, isso daqui seria muito bom se isso daqui de fato acontecesse, né? Porque olha a proposta. Cada cartão vai ser convertido em multa. E os 2 primeiros cartões não geram multas, né? Aqui a gente está falando de futebol. E a partir do terceiro cartão gera uma multa de R$ 500 e para cada cartão vai ser acrescido mais R$ 500 em relação ao valor da multa anterior. Aí ele dá um exemplo para você. Primeiro cartão de graça, segundo de graça, o terceiro já é 500, aí depois já aumenta 500, vira 1.000, aí depois já aumenta 500, vira 1.500. Então, de um para o outro aqui, está aumentando de 500 em 500. Ele quer saber o seguinte, um atleta que tenha recebido 13 cartões amarelos durante o campeonato. O valor em reais dessas multas geradas vai equivaler a quanto? Bom, o que a gente vai combinar, pessoal? O que a gente vai combinar? Quando a gente olha para isso daqui, a gente quase vê uma sequência, quase vê uma PA. Por que quase a gente vê uma PA? Porque aqui é 0, aqui é 0. Então daqui para cá, o aumento é de 0. Daqui para cá, o aumento é de 500. Então repara que se você considerar os 2 zeros nessa sequência, vai ter um pedaço aqui que vai dar uma razão diferente. Então o que você pode fazer? Você pode eliminar isso daqui, porque quando você elimina aqui, você não está eliminando nenhum valor, né? Só que você vai contar do segundo para baixo. Se você contar do segundo para baixo, você vai somar, na verdade, 12 cartões, tá? Porque a gente está eliminando o primeiro que era de graça e atrapalhava a nossa sequência, né, de ser uma PA. E aí, quando a gente olha para esses 12 cartões, né, a gente tem o primeiro que vale 0, o segundo que vale 500, o terceiro que vale 1.000, o quarto que vale 1.500 e assim vai até o 12º. Né? Até o 12º, e a gente precisa calcular a soma desses 12. E aí, é parecido com a questão que a gente acabou de fazer, de soma, né? A gente quer calcular a soma desses 12. Para calcular a soma dos 12, a gente já sabe que para somar 12, a gente tem que pegar o primeiro termo, somar com o último, multiplicar pela quantidade de elementos e dividir por 2. E o primeiro termo a gente já tem, só que o último a gente não conhece. Aí a gente pede ajuda para quem? Para o termo geral. Olha como é que as questões se repetem, né? Aí agora, quem vai ser aqui o termo geral? Vai ser o A12. O primeiro termo é 0. A gente quer que o N seja 12, né? E a razão é 500. 12 menos 1 é 11. Então tem que fazer 11 vezes 500. 11 vezes 500 mais 0 dá 5.500. Então quer dizer que o último cartão vai custar 5.500. Então a soma de 12 vai ser o primeiro que não custou nada, mais o último que custou 5.500, vezes 12 dividido por 2. Bom, essa soma aqui vai dar o mesmo 5.500. E eu vou simplificar esse 12 com esse 2, que vai ficar 6. Então tem que fazer 5.500 vezes 6. Quando eu fizer essa conta, 5.500 vezes 6, vai dar 0, vai dar 0. Agora,
3 vezes 5 é 30, é 0 vai 3. Agora 6 vezes 5 dá 30, com esse 3, 33. 33 mil, letra B. Belezinha? Bem de belezinha. Tava esperando essa questão, né? Show de bola. Vamos lá, questão 4. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treino diário para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. No primeiro dia ele vai correr 6 quilômetros e nos dias subsequentes ele vai acrescentar 2 quilômetros de corrida a cada dia imediatamente anterior. O que isso significa? Ó, no primeiro dia ele correu 6, no segundo ele aumentou 2, ele correu 8, depois ele aumentou 2, ele correu 10, e ele foi fazendo isso, tá? Até quando? Até o último dia de treino vai ser aquele que ele vai correr 42. Então ele disse que ele vai correr e vai aumentar de 2 em 2 até chegar ao 42. E ele quer saber qual vai ser o total de percorrido por esse atleta durante todo esse treinamento. Então tem que fazer essa soma aqui. Só que tem um detalhe. Eu não sei quantos elementos tem aqui, mas eu sei que o último é 42. Eu sei que esse é o primeiro, que esse é o segundo, que esse é o terceiro, e eu não sei a posição desse. Então vou chamar isso daqui de AN. Então, ó, o nosso AN, que é A1 mais N menos 1, que multiplica R, o nosso AN, que é o último termo, é 42, o primeiro termo é 6, o N a gente não conhece, então vou deixar ele quieto, e a razão é 2, né, porque está aumentando de 2 em 2. Agora a gente vai resolver, ó, vou passar o 6 para lá subtraindo vai ficar 36 igual a N menos 1 vezes 2. Agora esse 2 que está multiplicando, eu vou passar ele lá para o outro lado, porque ele está multiplicando todo mundo que está na direita. Aí vai ficar 36 dividido por 2 igual a N menos 1, ou seja, 18 é igual a N menos 1. E você não vai errar agora, né? Porque esse 1 vai passar para o outro lado somando, né? Então vai ficar 19. Então foram 19 dias de treino, tá? Então aqui a gente tem 19 termos. Se ele quer a soma de todos os termos, ele quer a soma de 19 termos, ou seja, ele quer o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Bom, o primeiro é 6. O último foi 42, que multiplica a quantidade, que é 19, dividido por 2. Nessa vez não é legal você fazer essa conta aqui, porque vai dar número com vírgula, tá vendo? 19 dividido por 2. Então o que você faz? Você guarda esse 2 para dividir por esse resultado daqui, ó. 46. Opa, 6 mais 42 é 48. 48 vezes 19. Você pode simplificar aqui, ó. Aí vai ficar 48 dividido por 2, vai ficar 24. E agora a gente tem que fazer 24 vezes 19. Aí você não inventa, né? Não inventa, faz a conta, faz a continha. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Coloca o 0. Aí 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, com aquele 1 ali, 3. Vamos somar, vai ficar 6. Aqui vai ficar 15, vai 1. 456. É a letra C. Beleza? Lindo, lindo, lindo? Show de bola. Então partiu questão 5. Questão 5 ele fala assim, ó. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos nas partes hidráulicas dos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Ó. Ele gerou uma sequência aqui pra gente. Quem que fez isso? O João. Já o Pedro, né, ele fez elétrica nos andares 1, 4, 7 e assim por diante. Então é uma outra sequência, tá? De 3 em 3 andares. Ó, ele está falando, ó, essa sequência de 3 em 3 e essa daqui é de 2 em 2.
coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório que o número de andares do edifício sabe-se que, ao longo dessa execução, sabe-se que ao longo da execução, em exatamente 20 andares, foram realizados os reparos na parte elétrica e hidráulica. O que é a parte hidráulica? A parte hidráulica foi o que foi consertado pelo João, hidráulica. E a elétrica foi consertado pelos... Opa, errei a cor. Foi consertado pelo Pedro, né? Então significa que aconteceram 20 encontros, né? Aconteceram 20 encontros. E esse 20º encontro foi no último andar, né? Porque ele falou aqui que eles terminaram seus trabalhos, coincidentemente, no último andar, após esses 20 encontros. Então, ele quer saber qual o número de andares que tem nesse edifício. Então, a gente vai escrever a primeira sequência, 1, 3, 5, 7. A segunda sequência, que é 1, 4, 7, 10. E aqui já está bom, por quê? Porque a gente já percebe que eles se encontraram no 1, aí se encontraram no 7. E aí, do 1 para o 7, significa que de 6 em 6 andares eles se encontram. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer uma previsão. 7 mais 6 vai dar 13, né? Será que vai coincidir no 13? 7 está aumentando de 2 em 2, 9, 11, 13. Na sequência de baixo, está aumentando de 3 em 3. Então, 10, 13. Isso. Então, eu já sei o padrão dos andares que eles se encontram. Qual o padrão dos andares que eles se encontram? É no 1, é no 7, é no 13, e vai assim até o 20º. E esse, cara, é o que eu quero descobrir. Essa sequência é uma sequência que é uma PA, né, de razão 6, e eu quero saber qual o 20º termo. Então, vamos escrever aqui, a N, melhor, vamos escrever aqui, para a gente conseguir fazer bonito. A N igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Se eu quero o 20º termo, eu vou ter que pegar e vou substituir o valor do primeiro, que é 1. O N a gente está trocando por 20 e a razão é 6. Agora tem que fazer a conta. 20 menos 1, 19. 19 vezes 6 vai dar 54. 54? Não, que loucura. 54 é 9 vezes 6. 9 vezes 6 é 54. Só que 54 com 60 vai dar 114. Então, 114 mais 1 é 115. Então, o último andar que eles se encontraram foi o andar 115. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Demais, né? Fala pra mim. Então, partiu aqui, questão 6. Na questão 6, ele pegou e falou o seguinte, ele te deu uma regra. Ele falou que o primeiro termo, é 1/3, e ele falou que um termo, a n, é igual a n menos 1. O que é a n menos 1? Como é que está menos 1? Ele está se referindo ao termo anterior a esse. Então ele está falando que um termo é pegar o termo anterior e somar 3. Isso daqui está te falando que exatamente que a razão é 3 dessa sequência. E aí ele pegou e falou, se o n está variando nesse grupo aqui, ele pegou e disse quais são os 10 primeiros elementos. Na verdade, te disse alguns, né? Teve alguns aqui que ele escondeu. E aí, ele quer a média aritmética dos 4 últimos elementos dessa sequência. O que acontece? Se você parar e olhar daqui para cá, né, como é fração, está aumentando 9/3, né? Porque 1/3 para virar 10/3, a gente tem que somar 9/3. E o que é 9/3? 9/3, quando eu divido, é o 3.
né? 9 dividido por 3 é 3, que é exatamente o que ele falou aqui. Então eu consigo descobrir exatamente todos esses termos que estão faltando aqui. Como? Somando esse mesmo 9 terços. Então vou pegar e vou somar todos esses 9 terços aí. Vou vir aqui e vou colocar, ó, pum, o A6 vai ser, melhor, vamos botar aqui embaixo, assim, ó, A5 é o 37 terços. Aí vai, ó, 37 mais 9 vai ficar 46 terços. Aí, ó, 46 mais 9 é o 55 terços. Quem é o A8? 55 mais 9, 64. Quem é o... Era o A8, né? O A9 que é agora. O A9 mais 9 vai ser 73. E o A10 para você conferir se você está fazendo certinho, ó, soma mais 9, 82 terços. Olha lá, bateu com o que a gente tinha, tá vendo? Ele quer a média aritmética dos 4 últimos elementos, tá? Quais são os 4 últimos elementos? Esses daqui, ó. Então ele quer que a gente calcule a média. A média é somar e dividir por a quantidade de elementos. Então eu tenho que fazer 55 terços mais 64 terços mais 73 terços mais 82 terços, pegar tudo isso e dividir por 4. E aí? Vamos fazer? Ou tá com medo? Só porque tem fração, fração? Não, vamos fazer. Vou deixar esse 4 aqui. Eu sei que quando eu somar todas essas frações aqui, o denominador delas vai continuar sendo 3. E agora eu vou somar, mas eu vou te dar um bizu, tá? Se eu somo essas duas aqui da extremidade, ó, 55 com 82, ó, 2 mais 5 dá 7, e 8 mais 5 vai dar 13, vai dar 137. Isso quer dizer que quando você somar essa dupla aqui, a soma tem que dar o mesmo resultado, também tem que dar 137. Tá? Porque quando você pega a soma as extremidades, né, de uma PA, a soma dos termos que estão aqui distantes das extremidades sempre vai dar o mesmo valor. E agora eu só tenho que fazer 137 mais 137. 7 mais 7, 14. Vai 1. 1 mais 3 dá 7. E 1 mais 1 deu 2. 274. Então deu 274 terços dividido por 4. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pensar que isso daqui é divisão de fração. Por quê? Isso daqui é a fração que está em cima. E isso daqui é a fração que está embaixo. Aqui, ó. Um denominador 1, tá vendo? Aí a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com 274, porque 274 vezes 1 dá 274, e 3 vezes 4 é 12. Aí você vai procurar nas alternativas e você não vai ver nenhuma dessas opções, né? Por quê? Porque você tem que reduzir essa fração. Ó. Dá para simplificá-la por 2. Ah, dá para simplificar por outro número? Não sei. Mas por 2 dá com certeza. Aí você vai lá e divide por 2. Ó. Dividido por 2 ó, vai ficar 1, vai ficar 3, vai ficar 7. E 12 dividido por 2 dá 6. 137 sextos já apareceu aqui na letra B. Ó. E por que não dá para reduzir mais? Porque ó, o número de baixo aqui, que é o 2, ou 6, só dá para dividir por 2, e não dá para dividir por 2 o de cima porque é ímpar, e dá para dividir por 3. Só que aqui em cima não dá para dividir por 3, porque quando você soma os algarismos, né, não vai dar um múltiplo de 3. Então, com certeza, a nossa letra B de bola, beleza? Show, show, show? Tem mais questões, tem mais questões. Essa daqui, ó, caiu, ó, pouquinho tempo, hein? Ó, ele me deu uma sequência 00550 em que n pertence aos naturais, é definida como, ó, os dois primeiros termos são 0,
A 1 e a 2 são 0, ok, faz sentido. O terceiro termo é 5, ok. E a n é igual a x, tá? O que é isso, a n igual a x? X é o algarismo da unidade simples da soma desses elementos aqui. Bom, se eu estou falando de AN, quando eu falo AN menos 1, é o cara que está antes dele. Quando eu falo AN menos 2, é o cara que está 2 unidades antes desse. E AN menos 3 é o cara que está 3 unidades antes desse. Então a gente vai ter que somar 3 elementos e ver qual é o algarismo da unidade simples. Aí a gente vai ter o valor do novo no próximo elemento. Então, o que acontece? O que vai ser o quarto elemento? Vai ser pegar os 3 primeiros, né, que são anteriores a eles, e somar. 5 mais 0 mais 0 vai dar 5. Qual é o algarismo que tem aqui no 5? É 5. Então, esse é o A4. O que vai ser o A5? O A5 vai ser, vamos pegar os 3 algarismos antes dele, os 3 termos antes dele, e vai fazer 5 mais 5 mais 0. Isso daqui vai dar 10. Só que olha só, nesse 10, esse cara é o algarismo das unidades, o algarismo das unidades, e esse daqui é o da dezena. Ele falou para pegar o algarismo da unidade. O algarismo da unidade é 0. Então quer dizer que o A5 é 0. Está aqui, 0. O que vai ser o A6? O A6 vai ser pegar os 3 termos antes do A6. Ou seja, 5 mais 5 mais 0. Aí você vai vir aqui e vai somar. Vai ficar 10. Só que ele quer o algarismo das unidades. É o 0. Então quer dizer que o A6 é 0 de novo. O que vai ser o A7? O que vai ser o A7? Vai ser pegar os 3 termos antes do sétimo, que vai ficar 5 mais 0 mais 0. Quando você somar isso, vai dar 5. E 5 é o próprio algarismo das unidades. Então, o próximo termo aqui é o 5. E aí, se você parar e analisar, começou a repetir. Começou a repetir. Na verdade, já tinha começado a repetir. Mas eu acabei de perceber que o cálculo do A4 ficou igualzinho ao cálculo do A7, tá vendo? Se eu for fazer o cálculo do A8, vai ficar igualzinho ao cálculo do A5. Vai começar a ter um padrão aqui, de repetição. Então a sequência é essa daqui, A sequência é 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 5, 5, e assim vai. Ele quer a soma dos 100 primeiros termos. E aí, toda vez que ele tiver uma sequência e tem a repetição, você está percebendo uma repetição, você tem que identificar o que é um bloco. O que é um bloco? O bloco vai ser exatamente isso que eu estou pintando aqui. Cada grupo de cor aqui que eu estou fazendo representa um bloco diferente. Por quê? Eu consigo ver que esse bloco é formado por 4 elementos, tá vendo? E aí, em vez de eu somar, escrever os 100 primeiros termos, eu entendo que esses termos eles estão organizados em blocos. E aí, a soma de um bloco, né? O que tem num bloco? O bloco tem 4 elementos com a soma igual com a soma desses elementos que estão no bloco. Se os elementos são 0, 0, 5, 5, a soma desses elementos é 10. Se eu quero somar os 100 primeiros elementos, eu preciso ver quantos blocos cabem ali. Eu vou pegar 100 e vou dividir por 4. Ou seja, cabem 25 blocos nessa minha sequência. E se cada bloco soma 10, eu vou fazer 25 vezes 10. Ou seja,
a soma de todos os elementos vai ser 250. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Essa questão aqui é a parte mais difícil de entender. Isso daqui, ó, esse pedaço aqui. Depois que a gente percebe aqui e entende, a gente vai construindo os próximos, até perceber um padrão. Percebeu um padrão, percebeu a repetição, aí você começa a analisar o que é o bloco. Percebeu o que é entendeu o que é um bloco? Qual que tem nesse bloco? Quantos elementos? O que a gente está analisando para poder comparar com o que a gente quer? Tá? Esse vai ser o nosso raciocínio. Beleza? Show de bola? Coloca aí, ó. E aí? Coloca aí o que você achou aí da questão 7. A questão 8, pessoal, a questão 8, ela é linda demais. É linda demais. E se no final da questão 8 você pegar e concordar comigo, você vai botar aí nos comentários. Matemática é bom demais. Tá maluco. Ah, quero ver aí quem que vai concordar comigo e dizer matemática é bom demais, tá maluco. Bom, os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. Então ele pegou e disse que ele construiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números pentagonais, tá? E aí ele quer saber, né, qual vai ser o 8º número pentagonal. A gente tem a opção de desenhar e desenhar, mas não é o que a gente quer aqui, porque assim, por mais que seja o 8º, se fosse o 10º, ia começar a dar muito trabalho. Então, ó, vamos tentar entender. Bom, o primeiro número pentagonal é o 1, depois é o 5, depois é o 12, depois é o 22, depois é o 35, depois é o 51. Aí a gente já tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. A gente precisa encontrar o 7º e o 8º, de preferência sem desenhar, tá? De preferência. Porque esse desenho aí pode dar ruim. Não é um desenho tão simples. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é tentar perceber o que aconteceu aqui de um termo para o outro, tá? A gente sempre vai tentar ver aqui, ó. E aqui somou 4, aqui somou 7, né? Putz, ficou diferente, né? Ficou diferente. Não ficou igual, então não é uma PA. Mas, como você já escreveu isso daqui, não custa nada você continuar escrevendo aqui as próximas razões, né? Aí você olhou para essas razões e falou, pô, essas razões são diferentes. Elas não são iguais. Mas olha bem para esses números. Quando você olha para esses números, você percebeu que entre esses números está aumentando sempre de 3 em 3? Tu percebeu isso? Porque assim, para perceber isso daqui, o que você precisa? Você precisa ter escrito a sequência, precisava ter um número aqui de razões aqui calculadas razoavelmente bom, quanto mais fácil de enxergar, e tem que estar organizado bonitinho, tá vendo? Quando está organizado assim é mais fácil de enxergar. E aí, quando isso acontece, pessoal, quando aparece aqui uma repetição, né? Se a repetição tivesse aqui, a gente ia chamar essa sequência de PA. Mas como isso aconteceu na segunda diferença, a gente chama isso daqui de PA de segunda ordem. Bruno, eu precisava saber, conhecer o que é PA de segunda ordem? Não.
Por quê? Porque com o que você já tem aqui, com esse padrão aqui do mais 3, né, você já consegue saber que no próximo aqui vai somar 3. Então quer dizer que daqui para cá tem que aumentar 19. E que você sabe que no próximo tem que aumentar 3 de novo. Então quer dizer que daqui do sétimo para o oitavo tem que aumentar 19 mais 3, tem que aumentar 22. E aí você vai fazer a conta, ó, 51 mais 19, o sétimo vai dar 70. E o 80, o oitavo, quer dizer, vai ser 70 mais 22, vai ser 92. E está feita a questão. Era uma PA de segunda ordem que estava escondida aqui. E aí? Fala para mim. Fala para mim. Merece ou não merece? Merece ou não merece? Coloca aí nos comentários. Matemática é bom demais. Tá maluco. Tá maluco. Então, galera, o que acontece? Tá feita a correção da nossa lista 2, né? Acho que vale aquela curtida no vídeo, se você ficou até aqui, se você viu todos esses gabaritos. E não esquece de compartilhar aí com os amigos para poder alcançar cada vez mais e mais e mais pessoas e a gente poder continuar postando mais e mais e mais vídeos, tá? Para poder englobar tudo aí que vocês precisam de matemática. E se por acaso você não encontrou o vídeo aí que você gostaria de assistir, já sabe, coloca aqui nos comentários também, né? Além de você colocar matemática é bom demais, tá maluco? Coloca também aí o que você gostaria de estudar aqui com a gente, beleza? Então é isso, galera, tá feita a correção aí. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.